Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplifica para você. Olha só o nosso som de hoje, fundo musical. Conhece? Só quem viveu os anos 80 vai lembrar, mas você deve conhecer Rocky Balboa, Rocky o Lutador. Olha que o Rocky apanhou muito, viu? Em toda a trilogia aí do filme, toda a saga do Rocky, na realidade, ele é demonstração de garra, de fé, de luta, de determinação. Pois é, eu escolhi hoje o Rock e o Lutador, a trilha sonora do filme, na realidade, para a gente conversar e debater sobre mobilidade social. Eu começo a aula de hoje já pedindo o teu apoio para esse vídeo, com certeza. Clica, curte, compartilha, ok? Se inscreve no canal, me dá essa moral. Eu sou o professor Adilson Moreira e vou ficar com você nesses minutos para falar sobre mobilidade social, sobre ascensão e mobilidade social. Eu quero começar com você hoje com um assunto, olha só, publicação do jornal trouxe essa notícia, é o país do Brasil, né? De faxineira a juíza, a história de uma mulher pobre e negra no Brasil. A Adriana Queiroz pagou parte do seu estudo como limpadora de um hospital e escreveu um livro, ok? Aí fala um pouquinho na matéria, fala um pouquinho da história dela, né? Estudava às noites, rezava para que quem apenas a via como uma mulher negra, pobre, e a filha de analfabetos, não quebrasse seu sonho. A Adriana não queria ser o que os outros esperavam dela. Ela queria ser juíza em um país onde a taxa de analfabetismo das mulheres negras é de 14%, mais que o dobro das mulheres brancas, que é 5,8%, segundo o IBGE, ok? Bom, gente, antes de falar de mobilidade social, o que é mobilidade social na realidade, eu queria trabalhar com você hoje um assunto. Na realidade, é assim, ó, para entender mobilidade social, é preciso que você compreenda questões como estrutura social, estratificação e outros elementos, tá? Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Olha o conceito aí, primeiras palavras. Vamos pensar no seguinte exemplo. Duas pessoas, o João e o José, com histórias, com vida e com estruturas diferentes. O João, classe média alta, ok? Filho de um advogado e um médico, vamos colocar dessa forma. Ele tem toda a estrutura possível, ok? Internet, cursinho, escola particular, faculdade, transporte, não se preocupa com alimentação, nada disso, etc. Por outro lado, nós temos a figura do José, é isso? Como diz o poema, e agora, José? Em família pobre, pais semi-analfabetos, ok? Transporte público, escola pública bem periférica mesmo, com falta tudo em casa. Então, o José tem que trabalhar muito cedo, não terminou nem o segundo grau para começar a sobreviver e para começar a ajudar em casa. Ou seja, o caminho dos dois vai ser bem diferente, ok? Bom, pois é, isso é para a gente pensar que a desigualdade social ela tem a ver com a estrutura de cada um. Se você imaginar que isso acontece com uma pessoa, agora imagine com um país, com uma região, ok? Bom, o que vem ser então desigualdade social? Refere-se à privação de direitos ou de acesso a recursos para uma pessoa, um grupo que cria distinções ou indivíduos, ok? Então, é a privação de direitos e de acessos. Bom, a desigualdade social ela pode existir na sua forma econômica, que é a mais latente, você consegue identificar o cara que é rico, o cara que é pobre, o milionário, o muito pobre. A desigualdade de gênero, que é a relação homem-mulher, mulheres ganham menos que os homens. A desigualdade racial também, os negros, a população negra ganha menos, ok? Porque estuda menos e é um ciclo vicioso. E a desigualdade digital, que agora recentemente tem se demonstrado muito intensa, né? Por exemplo, em tempos de pandemia, alunos não conseguiram ter acesso a aulas remotas, acesso à internet ou sequer um celular. Então, a desigualdade ela se apresenta nessa forma. Bom, para entender a desigualdade, chegar em mobilidade, é preciso entender três elementos para entender a desigualdade social. Vamos lá. Primeiro deles, estrutura. O que é a estrutura? Ela é determinada pelo modo como se organiza os aspectos econômicos, cultural, social e político histórico de uma dada sociedade. Em resumo, é o seguinte, por exemplo, o Brasil. O Brasil ele tem uma herança colonial.
a estrutura do Brasil colônia, ela acabou sendo herdada pela sociedade atual, e isso, em parte, explica a sociedade atual. Não tente negar esse fato, ok? Não somos negacionistas aqui. Por exemplo, o trabalho escravo deixou marcas e deixou sequelas no Brasil, ok? Principalmente para a população negra do Brasil. Como já falamos, ganha menos, está entre os que são mais miseráveis no Brasil. O percentual de negros na população mais pobre do Brasil, ou até miseráveis, é muito grande, é altíssima. É uma herança colonial, é uma herança da escravidão, ainda é um legado, é uma chaga aberta, é uma mazela deixada por essa instituição chamada escravidão no Brasil. Outro elemento, o patrimonialismo. Por exemplo, os políticos inauguram obras, né? Pertence ao político, essa figura do patrimonialismo ainda é muito presente na nossa política, na nossa sociedade. Outro elemento, o patriarcalismo. Esse fere diretamente a questão das mulheres, né? Porque, por exemplo, na história colonial brasileira, o pai tinha poder de vida e de morte sobre o seu dependente. O pai escolhia com quem a filha ia casar, ele podia até vender, né, a esposa e os filhos, negociar, né, e assim sucessivamente. Então, essa estrutura colonial, esse Brasil colonial, ele deixa sequelas. E a sociedade que nós temos hoje é, em parte, resultado desse processo. Eu disse em parte, não somos deterministas aqui também, tá bom? Então, essa estrutura social, ela é fundamental. Outro conceito é a estratificação. Então, o primeiro foi a estrutura, o segundo, a estratificação, ok? Que é a distribuição de pessoas e grupos em camadas hierárquicas e superpostas dentro de uma sociedade. Estratificar, ó, estratos, agrupar os indivíduos de acordo com determinados critérios. E aí cada sociedade vai ter a sua forma de estratificar. Mas ela leva em consideração alguns elementos. A posição social do indivíduo, ok? Está aí no material ao lado. A atividade que exerce e o papel que desempenha, ok? Então, tudo isso é levado em consideração na hora de estratificar. Sempre tem um critério. E o critério determina o tipo de sociedade. Fique bem atento para não confundir. Por exemplo, sociedade de castas não leva em consideração o critério da renda, não é econômico. A renda e a economia, os bens, é um critério da sociedade de classes. Daí o cara pergunta, professor, se um Brahmane virar Sudra, se um Brahmane ficar pobre, ele vira Sudra? Não, ele não fica. Ele apenas fica um Brahmane pobre, ok? E assim sucessivamente. Então, quando você tiver as aulas sobre casta, sobre estamento, sobre classe, aqui no canal tem aula para você sobre os 3 segmentos, para você maratonar, clica aí, bora maratonar, bora gabaritar essa prova, vamos se dar bem e vamos ascender socialmente, ok? Bom, no capitalismo, a posição é determinada pela situação do indivíduo na produção. Tipos de estratificação: econômica, política e profissional. A econômica, definida pela posse de bens, ricos e pobres, classe média e assim sucessivamente. A política é a posição de mando na sociedade. Por exemplo, quando a sociologia trabalha a ideia das minorias sociais, né, negros, indígenas, mulheres, homossexuais, essa minoria ela não é no sentido quantitativo. Por exemplo, as mulheres são a maioria em números absolutos na sociedade. Essa minoria refere-se à questão de poder, à questão decisória. Então, as mulheres elas têm pouco poder, poucas mulheres como governadoras, prefeitas, deputadas, senadoras, no Congresso, no conjunto em geral, talvez menos de 5% de políticos são mulheres. Então, você tem aí as mulheres fora desse padrão de decisão do poder. E a outra profissional é de acordo com a atividade que exerce. Então, pode ser renda alta, ó, aquele aspecto econômico, tá? De classe, renda média e renda baixa, e assim sucessivamente, ok? E aí nós chegamos ao conceito de mobilidade social, tá? Que é o terceiro conceito. Então, vejam só, para entender a desigualdade social, você tem estrutura social, estratificação social, isso determina a mobilidade social. O que é mobilidade social? Bom, é a possibilidade que o indivíduo tem de mudar de grupo social, ok? De mudar de posição na hierarquia social. É a possibilidade que o indivíduo tem de mudar na hierarquia social.
Ou seja, essa possibilidade ela pode se dar de forma simples ou bem difícil. E aí, de acordo com a mobilidade social, você tem as formas de estratificação social. Calma, não se desespere, fique tranquilo, você pode pausar para rever o vídeo quantas vezes quiser, tá bom? Por exemplo, na sociedade de castas, você tem a mobilidade é praticamente nula. Quando eu trabalho com os alunos, eu digo, associo palavras, por exemplo, castas, nunca, estamento, difícil, vírgula, mas não impossível, e classes sociais, sempre. Então, fica assim, ó, castas, nunca, classe, sempre, e estamento, difícil, ok? Associa para a hora da prova. Castas, nunca, classe, sempre, estamento, difícil. Então, dependendo do tipo de mobilidade social, se nunca, se sempre ou se difícil, você vai ter um tipo de sociedade, ou casta, ou estamento, ou classe. Bom, a mobilidade social tem dois tipos, é a vertical e a horizontal. Mobilidade vertical é a mobilidade ascendente, famosa ascensão social, é aquela que o indivíduo sobe na pirâmide societária, que é o caso aí da nossa personagem do início da aula, ok? Que era faxineira e virou juíza. Ela subiu na pirâmide, tanto economicamente quanto socialmente, no status, né? No status quo dela, digamos assim, poder, né? Uma mulher com poder, ok? Mas também existe o elemento contrário, o indivíduo que está no topo da sociedade, da pirâmide, e cai para patamares mais baixos, né? Seja por falência, não estudou, não se adaptou aos meios e etc. Então, a mobilidade social, ela pode ser vertical, ascendente ou descendente na pirâmide. Mas ela pode também ter uma mobilidade horizontal, ok? Que é justamente quando ocorre uma mudança de ideologia. Ah, o cara era de esquerda, passou a ser de direita. Ah, ele era cristão, passou a ser ateu. Então, isso aí também é considerado uma mobilidade social, por alguns pensadores. E o outro é justamente a ideia aí da questão da região, né? Quando o cara muda de uma região para a outra. Ok, gente? Então, são elementos da chamada mobilidade social. Ó, então, vamos finalizar a aula, ó, ao som de Rock, um lutador. Não te esquece, não desista, você vai se dar bem, vai gabaritar a prova e vai obter sucesso no Enem e na faculdade, ok? Clica, curte, compartilha os vídeos do canal Simplifica para você. Nós desejamos tudo de bom e até o próximo vídeo, se Deus quiser.